lá. A lição que nós temos nessa noite, a leitura que eu peguei é uma leitura um pouco estranha no assunto que nós vamos ler. Está em Mateus, capítulo 1, só para um contexto, na verdade, não é a escritura principal. Mas nós entendemos, amados, que todos os personagens da Bíblia, todos os personagens bíblicos e todos os personagens hoje, todos os membros da noiva, eles estão nesse exato momento vivenciando os personagens bíblicos. Porque é o Espírito de Cristo que atuou, nós falamos disso no programa passado, sobre os atores. Deus em morfe se revelando em todos os seus atributos. Então, todos os personagens que foram revelados na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, é o Espírito de Cristo que foi manifestado através deles, não é? E hoje está sendo manifestado através de todo e cada membro da noiva de Cristo. Porque é Cristo, tudo é Cristo. É o próprio Deus se expressando através de cada um desses personagens. E nessa lição você vai entender exatamente como Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós vamos falar do ontem, do hoje e do amanhã. Presta atenção, a Bíblia está dizendo aqui sobre Maria, a mãe de Jesus. E a Bíblia diz aqui que quando José percebeu que Maria estava grávida, é uma coisa esquisita, estranha. Uma coisa muito estranha. Como é que a mulher está grávida sem conhecer nenhum homem? Claro, nós conhecemos a história, a promessa do nascimento virginal e assim por diante. Mas nós vamos encontrar aqui, amados, que essa situação e a situação de Eva, ela é semelhante. Por quê? Porque Eva realmente engravidou, não é? Engravidou de alguém que não era o seu marido, não é? Ela engravidou de um outro personagem, nós sabemos quem é esse personagem, e aqui nós vemos Maria sendo engravidada através de um outro personagem que não fosse José. Então, nesse sentido, estava bem próximo, e nós entendemos que era justamente a maneira de Deus para trazer um antídoto do erro que Eva havia cometido. Então ele veio de uma maneira virginal. No caso de Eva, realmente ela cometeu um erro. Mas quando isso aconteceu, isso confundiu a cabeça de José. O próprio José ficou confuso. E a Bíblia diz que o José, seu marido, porque eles já tinham dado a palavra um para o outro, não estavam vivendo juntos, mas já estavam casados. Então José, seu marido, como era justo, e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Uma situação muito estranha, muito desconfortante. A mulher está grávida, como que eu vou explicar isso para os outros, não é? E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Agora, o resultado, ele aceitou o que Deus disse para ele fazer. Ele aceitou. Deus apareceu para ele num sonho de uma forma direta, não tinha símbolo, não tinha nada, chamou ele pelo nome, falou: essa é tua mulher. Eu não tinha dúvida nenhuma, Deus está falando comigo, é para fazer esse trabalho. É para eu fazer esse trabalho. Mas, queridos, o preço que Maria e José pagou por obedecerem essa ordem, por acatarem o que Deus havia provisionado para eles, o profeta fala: que reprovação que foi para Maria. Que reprovação terrível que foi para Maria. Que reprovação para Maria e para José por causa de sua palavra. O profeta está pregando isso aqui na época do Natal, óbvio, seria uma mensagem de Natal. Eu estou fazendo um contexto aqui, me aguenta aí. Que reprovação para Maria e José para se segurarem na palavra da promessa de Deus, lembre-se. E a zombaria, as testas franzidas, né? Os olhares com as testas franzidas, né?
Quando eles viram a pequena Maria passarem e viram José, e eles diziam para José: você está casando com uma prostituta. Você está casando com uma prostituta. É o que o profeta está dizendo, é o que eles diziam para Maria. E lembre-se, irmão, o adultério era morte naqueles dias. Quem fosse pego. Agora, você proteja ela para que ela não seja morta. Ela vai ser mãe através de ti. Mas lembre-se, todo o tempo Deus estava lidando com eles. Estava de acordo com a palavra, por mais estranho, por mais esquisito. Mas era uma ordem que Deus havia dado. Deus estava lidando com eles e era de acordo com a palavra de Deus e eles não sabiam. Por quê? Uma virgem conceberá. José sabia disso, Maria sabia disso, mas as pessoas não sabiam daquilo, não entendiam. Depois que a palavra foi escrita, houve um anjo que falou com eles, vindicando, manifestando a própria palavra que estava escrita de que ia acontecer. Não é? Então o profeta está explicando na mensagem a reprovação por causa da palavra, a reprovação por causa da palavra, em 1962, o peso que foi Maria obedecer à ordem de Deus. E nós fomos ensinados que quando nós recebemos uma ordem de Deus, nós devemos obedecer a esta ordem de Deus, independente do preço que vai ser pago. Nós temos que cumprir a ordem de Deus. Nós temos que executar o plano de Deus, independente do que as pessoas vão pensar. Veja, Maria conhecia a Escritura, José conhecia a Escritura, mas aquela Escritura era exclusiva para eles. Era exclusiva para eles, não era para nenhuma outra virgem. Eu estou fazendo um contexto aqui, tá certo? Veja, agora, por causa disso, Jesus foi chamado de filho da prostituta, Jesus foi chamado de filho ilegítimo, Jesus carregou toda essa reprovação por causa do Evangelho, para cumprir a palavra de Deus. E nós sabemos que Jesus era perfeito. Nós sabemos que ele veio para pagar o pecado por nós, que éramos devedores, não é? E o diabo era esse credor, esse acusador, esse que estava sempre querendo que a dívida fosse paga. Mas Jesus pagou o preço por nós, não é?